Deixe-me começar explicando algumas coisas antes de chegar ao ponto principal desta história. Tenho 21 anos, até pouco tempo, morava com minha avó. No final do ano passado, as coisas começaram a ficar difíceis em casa, então um amigo meu e a mãe dele me convidaram para ficar com eles. Conheço essa família há anos e sempre fomos muito próximos. Eu os considero como uma segunda família. Tudo estava indo bem. Eu fazia questão de não ser um incômodo e mantinha minhas coisas organizadas em um espaço pequeno. Depois de cerca de 6 meses morando com eles, comecei a me interessar por uma amiga que conhecia há mais ou menos um ano. Para minha surpresa, ela também tinha sentimentos por mim. Não demorou muito para começarmos a namorar. Os pais dela moram a cerca de 24 horas de distância, e decidimos que ela viria me visitar. Ela preferia viajar para me ver porque não sabia se os pais aprovariam nosso relacionamento. Então disse a eles que era apenas uma visita a um amigo. No entanto, eu não me sentia confortável com a ideia de ela dormir na sala da casa do meu amigo, então comecei a procurar meu próprio lugar. Em meados de maio, já havíamos combinado que ela me visitaria no meio de junho. Enquanto isso, encontrei um apartamento estúdio no porão que parecia ideal. O aluguel era razoável, incluía todas as utilidades e tinha espaço suficiente para minhas coisas, como videogames e minha coleção. Candidatei-me imediatamente e fui aprovado, com a mudança marcada para 1º de junho. Quando chegou junho, comecei a me mudar. Era uma experiência nova e emocionante ter meu próprio espaço, mesmo que houvesse algumas peculiaridades no apartamento. A sensação de independência era revigorante. Minha namorada e eu acertamos os detalhes da visita, marcando as datas de 17 a 21 de junho. Com as passagens compradas e minha mãe se oferecendo para me levar ao aeroporto, só restava esperar. Na véspera da chegada dela, por volta das 2 horas da manhã, eu estava tão animado que não conseguia dormir. Enquanto assistia vídeos no YouTube e jogava no meu PlayStation, começou a chover forte. Eu adoro tempestades, acho-as acolhedoras. De repente, ouvi batidas na janela. Vale lembrar que meu apartamento é no porão, então só tem uma janela de emergência, bem ao lado da minha cama. No início, pensei que fosse o vento forte e continuei jogando. Algum tempo depois, as batidas se tornaram mais insistentes, como se algo estivesse tentando abrir a janela. Fiquei assustado e mandei uma mensagem para minha namorada. Acho que estou imaginando coisas, mas parece que tem algo tentando abrir minha janela. E se for alguém? Ela tentou me acalmar, dizendo que, se fosse alguém, provavelmente não ficaria ali por tanto tempo. Mesmo assim, não consegui relaxar. Desliguei o videogame e tentei dormir, mas só consegui descansar por cerca de 1 hora. Quando acordei, o silêncio havia voltado, então resolvi jogar novamente. Assim que liguei o PlayStation, as batidas começaram outra vez. Agora eu tinha certeza de que não era apenas o vento ou um galho. Algo estava lá fora. Decidi testar minha teoria. Desliguei a luz do quarto e esperei em silêncio por alguns minutos. Nada aconteceu, mas assim que liguei a luz novamente, as batidas recomeçaram. Liguei para meu tio, que é policial, e ele foi até lá com uma equipe. Eles não encontraram nada, nem mesmo pegadas do lado de fora. Até hoje, acredito que experimentei algo paranormal naquela noite e me pergunto o que teria acontecido se tivesse aberto as persianas. Por muitos anos, senti vontade de compartilhar algumas das minhas vivências, mas nunca consegui, pois elas carregam emoções intensas, muitas vezes dolorosas. Optei por narrar essas histórias de forma anônima. Quando era pequena, tinha a habilidade de me comunicar com seres que não pertenciam a este mundo. Não sei como descrevê-los exatamente, talvez fossem anjos ou algo diferente. Eles sempre foram gentis comigo, e eu até gostava deles.
Lembro-me de emprestar meus brinquedos para que brincassem, e essas presenças me contavam que ainda não tinham conseguido encontrar a luz. Aos poucos, começaram a desaparecer até que, um dia, não voltaram mais. Acredito que finalmente encontraram o caminho. Entretanto, uma dessas presenças permaneceu comigo, uma menina da minha idade chamada Valentina. Ela dizia que precisava estar ao meu lado para me proteger. Minha mãe, ao me ver conversando sozinha, perguntava com quem eu estava falando. Eu respondia que eram meus amigos que vinham me visitar, mas ela nunca conseguiu vê-los. Para mim, tudo parecia natural. Quando cheguei à adolescência, achei que essas experiências fossem apenas fruto da minha imaginação, já que é comum crianças criarem amigos imaginários. Contudo, acontecimentos sobrenaturais no futuro confirmaram que aquilo era real. Aos 17 anos, minha prima Clarice, uma jovem cheia de vida, faleceu em um trágico acidente de carro em Fortaleza. O impacto foi tão violento que ela foi arremessada para fora do veículo, colidindo contra uma árvore. Infelizmente, ela não resistiu e morreu antes da chegada do socorro. Sua perda abalou profundamente nossa família. Alguns meses depois, em novembro, montamos um altar em sua homenagem. No dia 3 de novembro, durante uma reunião para celebrar o aniversário da minha avó, recordamos momentos com Clarice, contando histórias e relembrando sua presença. Durante a conversa, ouvi a voz de Clarice na minha mente, dizendo que estava bem e pedindo que tranquilizasse sua mãe. Inicialmente, pensei que fosse fruto da minha imaginação, mas ela continuou falando, e então perguntou: "Você me deixa entrar?" Respondi que sim, e naquele momento senti um impacto forte no abdômen. Por alguns segundos, tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, era como se estivesse fora do meu próprio corpo, observando de longe. Clarice havia tomado controle. Minha voz mudou, e minha tia, a mãe de Clarice, reconheceu imediatamente que era sua filha, dizendo que o brilho nos meus olhos era idêntico ao dela. Quando recuperei o controle, os cães da casa latiam sem parar, e todos estavam abalados. Pouco tempo depois, ouvi novamente Clarice pedindo para entrar. Dessa vez, tudo aconteceu de forma mais suave. Ela usou meu corpo para pedir à sua mãe que deixasse a culpa para trás e assegurou que estava bem e em paz. Durante esse momento, eu me sentia como uma passageira, sem controle sobre meus movimentos ou palavras. Porém, um medo tomou conta de mim, o de que ela não quisesse sair. Quando o transe terminou, eu estava exausta, com dores no corpo e extremamente fraca. Apesar do choque, minha família encontrou consolo ao saber que Clarice estava em paz. Desde então, ficou ainda mais claro para mim que as vozes que ouvi na infância eram reais e que meu dom sempre esteve presente. Eu não trabalho mais no turno da noite, mas durante anos trabalhei em uma instituição de cuidados residenciais, especificamente nos finais de semana, cuidando sozinho de uma unidade para pessoas com demência. Era uma responsabilidade enorme. 15 residentes sob meus cuidados, sem ninguém para ajudar durante toda a noite. Certa madrugada, por volta das 3 horas, após uma ronda para verificar se todos estavam bem, ouvi a campainha tocar. Um arrepio percorreu meu corpo. Era incomum, já que a instalação era segura, e aquela era uma hora estranha para receber visitas. Fui até a janela, mas não havia ninguém lá. Atribuí isso ao cansaço, já que as noites podiam ser exaustivas. Cerca de 10 minutos depois, a campainha tocou novamente. Olhei novamente pela janela, e mais uma vez não vi ninguém. Porém, do outro lado da rua, notei um carro estranho estacionado. Achei prudente tirar uma foto por precaução antes de voltar para o meu posto. Enquanto tentava me distrair jogando um jogo de adivinhações com uma das residentes, que estava bastante desorientada pela demência, ela olhou para mim e perguntou: "O que aquele cavalheiro queria?" "Querida." Minha espinha gelou. Apesar disso, tentei ignorar, já que alucinações são comuns em pessoas com demência. Pouco tempo depois, a campainha tocou pela terceira vez.
Comecei a ficar realmente assustada. Ao passar pelo corredor, outro residente, que estava pintando para se distrair, virou-se para mim e disse calmamente: "Oh, não atenda a porta sozinha. Ele quer te machucar." Fiquei paralisada. Ele então voltou a fingir que estava pintando, como se nada tivesse acontecido. Ao olhar pela janela, vi novamente o carro estacionado. Desta vez, percebi uma sombra se movendo perto da porta. Logo depois, um homem apareceu na esquina, olhou diretamente para mim e fizemos contato visual. Foi um momento assustador, digno de um filme de terror. Eu gritei. Os residentes ficaram agitados com o barulho, e o homem do lado de fora correu. Liguei para a polícia, que chegou rapidamente. A presença dos 2 policiais ajudou a acalmar os residentes, mas foi um verdadeiro caos até que todos voltassem a dormir. Mais tarde, os policiais me informaram que, naquela mesma noite, uma casa na mesma rua havia sido invadida. Uma mulher foi atacada enquanto dormia por alguém que estava procurando por drogas. Não consigo deixar de pensar se era o mesmo homem que tentou entrar na minha unidade, possivelmente em busca dos medicamentos que mantínhamos ali. Felizmente, nossa unidade era bem segura, e o invasor aparentemente escolheu outro alvo. Mas até hoje, algo me intriga profundamente. Como 2 dos meus residentes sabiam que havia alguém lá fora com intenções tão perigosas? Eles não tinham como olhar pela janela e ver o homem. Parece uma daquelas situações misteriosas, como se fosse um aviso de um anjo da guarda ou uma coincidência inexplicável. De qualquer forma, deixei o emprego pouco tempo depois, já que a administração se recusou a contratar uma segunda pessoa para o turno da noite, algo que considerei essencial após essa experiência.